Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui da nossa Escola Dominical. Hoje estamos na nossa penúltima aula da revista que trata do tema dieta espiritual. Nós já falamos aqui a respeito dos 5 alimentos espirituais para termos uma vida espiritual saudável e depois começamos a falar a respeito dos 8 exercícios e agora nós vamos falar sobre o 7º exercício, o exercício da integridade. Semana que vem falaremos do último exercício, o exercício do jejum, e assim, se Deus nos permitir, nós encerramos essa lição na semana que vem. E depois vem assunto novo, um assunto muito interessante. Não percam os próximos vídeos. Se você não assistiu os outros vídeos a respeito desse tema de dieta espiritual, procure na playlist aqui do nosso canal da igreja, playlist chamada Escola Bíblica Dominical. Lá, nos vídeos anteriores, vocês vão perceber que tem todos os assuntos tratados lá, beleza? São 13 vídeos no total. Então, sem mais delongas, vamos falar hoje a respeito da integridade. O texto base que utilizaremos está lá no livro de Daniel, capítulo 5. Falaremos um pouco também a respeito do capítulo 6. Vamos dar uma explanada em mais alguns outros versículos. Mas vamos lá. Por que é importante falar sobre integridade? Essa semana, no dia 9 de setembro, saiu essa reportagem que você pode acompanhar na tela aí. Delator acusa Felipe Santa Cruz de firmar contrato de fachada para financiar reeleição em seccional do Rio de Janeiro. Se você não conhece esse Felipe Santa Cruz, ele é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Nacional. Então, quando você vê uma pessoa que é presidente de um órgão que deveria se preocupar em andar na linha, envolvido em corrupção, você já fica desmotivado, você já fica triste, você já fica abatido. Porque quem era para dar o exemplo, na verdade, não dá exemplo de coisa nenhuma. E no nosso país é muito comum nós vermos muitas autoridades, muitas pessoas envolvidas em escândalos, envolvidos em casos de corrupção. Mas só que a gente não pode só apontar para essas pessoas que estão lá em cima. Nós devemos apontar para as pessoas que estão lá embaixo também e apontar para nós mesmos, porque todos somos corruptos. Vocês vão entender do que eu estou falando lá para frente. Então vamos lá. Introdução. Corrupção. Quando a gente fala de integridade, vem à mente corrupção. Mas só que não é apenas aquela corrupção onde o agente público solicita uma vantagem indevida. Não é só esse tipo de corrupção que nós estamos falando. Quando nós estamos falando a respeito de integridade, nós estamos falando da corrupção resultante do pecado. Integridade, ela pressupõe união. E corrupção, ela pressupõe a quebra dessa união. Pensem como se fosse uma ferrugem corroendo um pedaço de metal. Então você tem aquela ferrugem que com o passar do tempo ela causa a desunião daquela parte do metal. Isso é a corrupção que nós estamos tratando aqui. E é público e notório, principalmente no nosso país, que a impunidade é um dos fatores que fomentam a corrupção. A corrupção de um modo geral, desde os mais altos cargos da República até a pessoa mais simples possível. Então, a corrupção está impregnada em todos os cantos. Então, quando nós vemos altas autoridades no nosso país cometendo crimes e não respondendo por eles, ou seja, a impunidade, mas não só as altas autoridades, mas também as pessoas do povo comum praticando ilícitos e não sendo punidas, a gente tende a pensar que nós que agimos corretamente somos trouxas. E aí você acaba querendo fazer a mesma coisa que o outro faz, porque o outro faz coisa errada e se dá bem. Você fala, não, vou fazer coisa errada aqui também e vou me dar bem. Então acaba que a impunidade vai fomentando essa corrupção. Mas é importante nós dizermos que está na sua natureza e procede do seu coração corrupto a corrupção, a falta de integridade.
A gente é muito tentado em apontar o dedo para os outros e esquecer de nós mesmos. Como diz lá em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então percebam a ênfase, desesperadamente corrupto. Isso é o seu coração, isso é o meu coração, isso é o coração da mais alta autoridade, isso é o coração da pessoa mais simples que você possa imaginar. O problema é a corrupção do nosso coração, resultado do pecado. E qual é a solução para a corrupção? Simples. A integridade. A integridade ela é a resposta para resolver o problema da corrupção. E nós utilizaremos um exemplo muito bonito que está na nossa Bíblia, que é a história de Daniel. E nós mostraremos como Daniel era íntegro, falaremos um pouco a respeito da corrupção em si e depois um pouco de dicas práticas de como resolver o problema da corrupção nossa. Sem mais delongas, vamos ler algumas partes aqui do capítulo 5 de Daniel. Lembrando que eu pincelei só algumas partes e recomendo que você leia na sua casa o capítulo 5 e o capítulo 6, principalmente, do livro de Daniel, para ter um conhecimento mais aprofundado do que estamos falando aqui. Então vamos lá. Em Daniel 5, 11 e 12, ele vai dizer o seguinte: há no teu reino, aqui é a rainha mãe dizendo para o rei da Babilônia: há no teu reino, ó rei, um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz. Esse pai que ela se referiu aqui é Nabucodonosor. Se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. Esses dois versículos tratam daquela situação em que o rei da Babilônia chamou diversas autoridades, fez uma festança lá na Babilônia, e aí na hora que ele pediu alguns utensílios que foram roubados do templo de Jerusalém, ele começou a fazer pouco caso lá, apareceu uma mão e escreveu algo na parede do palácio. Ele ficou desesperado, as Sagradas Escrituras dizem que ele balançou as pernas, tremeu as pernas, ficou desesperado e estava procurando alguém que pudesse ler e interpretar aquela mensagem e não achava ninguém. Por isso que aqui a rainha mãe foi lá e falou para ele: ó, tem um Daniel ali que o cara é o cara, ele sabe fazer as coisas, chama ele e vamos ver se ele consegue ler e interpretar isso aí. E foi o que o rei fez. Agora nos versículos 16 e 17, é aí o rei falando para Daniel: eu, o rei, porém, tenho ouvido dizer de ti, Daniel, que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Vejam a resposta de Daniel a essa proposta do rei. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Então você está acompanhando o desenrolar da história aí. Então foi lá, o rei chamou, ele foi lá, fez uma proposta indecorosa para Daniel. Não é proposta indecorosa não. Ofereceu status e poder para Daniel. Daniel falou: ó, passa isso para outro, mas eu vou resolver o problema do senhor aqui. E nós temos aqui Daniel 5, no versículo 22. Tu, Beltesazar, que é seu filho, ele está falando para Beltesazar, que era filho de Nabucodonosor. Tu, Beltesazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Esse versículo está falando que as bênçãos que Deus fez na época do rei Nabucodonosor, e depois que até Nabucodonosor reconhece o Deus de Daniel, e aí o Beltesazar, ele sabia dessas coisas e fez que não sabia. Então a sentença que estava
escrita na parede é que Belsazar ia se dar mal. Depois você leia na sua Bíblia para você ter aquele panorama mais completo dessa história. Mas o que nós queremos dizer aqui? Queremos dizer as consequências da integridade, mostrar um exemplo de alguém íntegro e mostrar como age uma pessoa íntegra. Então vamos lá. Primeiro, a definição de integridade. Integridade, a palavra significa completo, sólido e intacto. É aquilo que nós falamos no começo. Pensem aí numa bola de boliche de ferro, por exemplo. Nem sei se é de ferro, nunca joguei boliche, acredita? Mas pelo que eu vejo nos filmes, eu não sei se é de ferro. Mas enfim, finge que é uma bola de ferro. Uma bola de boliche. Aquilo ali você vê, ela é completa, sólida e intacta. Isso é a integridade. Um autor chamado Charles Swindoll diz o seguinte: a verdadeira integridade implica em você fazer o que é certo quando ninguém está olhando, ou quando todos estão transigindo. Ou seja, ele define integridade como sendo aquilo que você faz quando as pessoas não estão vendo, lógico, aquilo que você faz certo, sem ninguém estar vendo, e aquilo que você faz certo quando está todo mundo fazendo errado. Todo mundo dando um golpe em alguém e você está ali mantendo a sua postura. É claro que fazer o que é certo é o que está previsto ou o que não contraria as Sagradas Escrituras. Isso é o que é certo. Então você fazer isso quando ninguém está olhando ou você fazer isso quando está todo mundo fazendo o contrário é integridade. Deus está unindo as coisas e o pecado as está separando. Por isso que há essa contradição que no início nós falamos de integridade e corrupção. A integridade está buscando o completo, o sólido, o intacto, e a corrupção está buscando, quebrar isso aí, dispersar, separar. Devemos integrar aquilo que cremos com a realidade e a forma como vivemos. Então, integridade é isso. A gente não pode falar que crê nas Sagradas Escrituras e viver de uma forma totalmente oposta. Isso não é integridade, isso é corrupção. Isso é você pensar uma coisa e falar uma coisa e viver de outra. É você está espalhando. A integridade é você pensar uma coisa, dizer aquilo que você pensa e agir conforme aquilo que você pensa. Não é agir, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso não é integridade, pelo contrário. Ponto 2. Daniel, um exemplo de integridade. Por que é um exemplo de integridade? Pois nós podemos observar que algumas atitudes dele vão gerar algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, primeiro, a integridade gerou em Daniel distinção. As pessoas a alta sociedade, a high society da época, observava Daniel e distinguia ele das outras pessoas. Por causa do quê? Da sua integridade. Então a integridade gera distinção. A integridade produz perseguição. Por quê? Porque os invejosos depois foram atrás de Daniel, a ponto de mandarem ele para a cova dos leões. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Mas a integridade produz perseguição. E a integridade também produz promoção. Pois viram que Daniel se distinguia dos outros, era competente e era íntegro, logo colocaram ele no local onde ele pudesse exercer toda a autoridade, utilizando-se dessa integridade a qual ele tinha e os outros não. Então ele virou uma pessoa de confiança do reino babilônico, lembrando que ele era estrangeiro naquele país. Então vamos lá, um por um. Integridade gera distinção. Quem é íntegro se destaca. Não tem jeito, ainda mais num mundo corrupto igual ao nosso. A pessoa que é íntegra, ela já vai se destacar rapidamente e facilmente daquele bolo de pessoas corruptas. Daniel 6,3 vai dizer: então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então percebam como a atitude de Daniel fez com que ele se distinguisse. Quer ter sucesso na vida? Quer crescer? Quer prosperar?
Seja íntegro. Essa é a resposta. Seja íntegro, que você vai se destacar. Se quiser ter um exemplo prático a respeito disso, leia o Salmo 112, que vai te clarear um pouco mais a respeito disso. Então, integridade gera distinção, integridade produz perseguição. Daniel 6,4 diz: Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então os invejosos de plantão ficaram doidos porque o Daniel se distinguiu e estava sendo elevado a cargos altíssimos e o pessoal ficou com inveja. Queria pegar ele na errada de algum jeito, mas o versículo nos diz que não conseguiram achar nada de errado nele. Mas o que mostra isso? Que a integridade de Daniel produziu uma perseguição. E isso, a pessoa, quando ela é íntegra, ela pode também sofrer perseguição. Então, Daniel, ele sofreu por causa da sua integridade. Então, você, agindo com integridade, não pense que as pessoas vão te olhar com bons olhos. Muitas vão te olhar com um olhar acusador. Muitas vão querer te pegar também, vão querer te caçar e te destruir. Daniel 6,16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Por quê? Porque aqueles invejosos lá não conseguiram pegar a Daniel em coisa errada nenhuma. Então o que eles fizeram? Apelaram para a trairagem. Se você conhece a história de Daniel, você vai se recordar. Então, eles fizeram com que a parte da religião de Daniel fosse um ponto para que ele fosse levado à cova dos leões e fosse lá morto pelos leões. Então, eles fizeram uma pilantragem com Daniel e acabou que o rei da Babilônia já tinha escrito o decreto autorizando, não tinha como voltar atrás, mandou Daniel para a cova dos leões. Então, vamos lá. A integridade gera distinção, produz perseguição, produz promoção. Deus controla a história e a nossa vida. Ele protege os íntegros. Então vejam no versículo 22 do capítulo 6, que o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Aqui Daniel falando que o anjo foi lá e fechou a boca dos leões. Então, nada ocorreu com Daniel na cova dos leões. Então, Deus protege os íntegros e pune os corruptos. Daniel 6,24. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Isso foi o que aconteceu com aquele pessoal que armou para cima de Daniel. Então Deus foi lá, protegeu Daniel, foi lá e puniu os corruptos. Por meio de Daniel e de sua integridade, Deus exaltou e promoveu a sua própria glória. Vejam o que diz Daniel 6, 25 e 27. Então, o rei Dario escreveu aos povos, Dario é o rei da Babilônia, que estava envolvido nesse caso da cova dos leões. Então, já não é aquele lá do princípio que nós falamos que escreveu na parede. Aquele lá morreu na mesma noite. Dario veio depois. Então, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. E ele escreveu o seguinte: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Então percebam que o rei da Babilônia reconheceu a autoridade do Deus de Daniel, que é o nosso Deus, é o mesmo Deus e único Deus. Então Deus, através de Daniel, promoveu a sua própria glória. Deus também faz com que os seus servos íntegros sejam prósperos e abençoados. Isso não é, deixa eu abrir um parênteses, não é teologia da prosperidade aqui não. Aqui estamos falando, é igual Provérbios. Quando você lê lá Provérbios ele já significa que geralmente é assim. Mas não é certeza que será assim. Então, como a gente vai falar aqui, eu estou seguindo que estava na revista certinho.
Então lá falou, Deus também faz com que seus servos íntegros sejam prósperos e abençoados. Pode ser que não. Pode ser que um servo íntegro não vai ser próspero, a não ser que nós estejamos falando espiritualmente próspero. Aí sim. Aí sim. Mas assim, próspero do jeito que Daniel foi, que foi promovido, virou ministro, virou o terceiro no reino da Babilônia, isso aí pode ser que não aconteça. Então, se você é uma pessoa íntegra e não vê essas coisas acontecerem na sua vida, não vá achar que a Bíblia está equivocada. Não está. Estou falando aqui o que geralmente acontece. Então, Deus também faz com que os seus servos íntegros sejam prósperos e abençoados. E nós temos o exemplo de Daniel para confirmar. No versículo 28, capítulo 6, vai dizer Daniel, pois prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro, o persa. Então percebam que Daniel, por causa da sua integridade, pela graça de Deus na vida dele, ele conseguiu prosperar naqueles reinos. Terceiro ponto, o segredo da integridade. Como podemos vencer a corrupção e manter a nossa integridade sabendo que vivemos num mundo totalmente corrupto e o nosso coração é corrupto? Como diz lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 21 a 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Aqui Jesus Cristo falando. Então, como a gente vai vencer isso? Então não dá para ser íntegro, meu coração é corrupto, e agora? O que eu faço? Não, tem solução. E a solução nós podemos aprender com o nosso personagem bíblico que estamos tratando, Daniel. Então vamos falar um pouco a respeito do segredo da integridade. Primeiro, integridade resulta de atitude. Primeiro segredo, atitude. Integridade também é resultado da misericórdia de Deus. E integridade é resultado de oração. Então tem essas três palavrinhas aí na sua cabeça. Atitude, misericórdia de Deus e oração. Por que eu digo tudo isso? Vamos lá, ponto por ponto. Primeiro, integridade resulta de atitude. Daniel 1,8 diz, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Era aquela situação em que os eunucos traziam os manjares oferecidos a deuses pagãos lá. Então, Daniel resolveu firmemente não contaminar-se. Aqui nós temos uma atitude que Daniel tomou. Então, a soberania e a graça de Deus não isenta-nos da nossa responsabilidade. Então, nós temos também que ter atitude e resolver que queremos ser íntegros e buscar isso a todo custo. Integridade é uma opção de vida e de conduta. Podemos nos envolver ou não. Então temos que buscar nos envolver e buscar ser íntegros. Integridade resulta de atitude, mas integridade também é resultado da misericórdia de Deus, como diz lá em Daniel 1,9, que nós leremos daqui a pouco. Mas Daniel ele foi bravo e resoluto. Sim, ele decidiu não se contaminar, mas nada adiantaria se não fosse a misericórdia de Deus. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então percebam lá em Daniel 1,9 que Deus concedeu a Daniel misericórdia. Então nós temos a responsabilidade do homem, no caso de Daniel, resistindo, e nós temos aqui a graça de Deus concedendo misericórdia a Daniel. Por isso, Paulo nos exorta que não devemos confiar na nossa própria capacidade espiritual, como diz lá em 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Por isso que nós temos a nossa responsabilidade, mas nós dependemos também da graça de Deus. Sempre devemos clamar a Deus, não nos deixes cair em tentação, como diz na oração que Jesus Cristo nos ensinou. Então, integridade resulta de atitude, da misericórdia de Deus e, por fim, de oração. O segredo de Daniel era sua vida de oração. Lá em Daniel 6:10 vai dizer, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então Daniel, 3 vezes ao dia, todos os dias, se ajoelhava e orava a Deus. Mas Daniel não apenas orava, ele também refletia a respeito da palavra de Deus. Daniel 9:2 vai mostrar essa oração e a reflexão bíblica. Lá diz,
No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel falando, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Aqui nós podemos perceber o estudo e a meditação que Daniel fazia do livro de Jeremias, porque através dos escritos dele, ele conseguiu chegar a alguma conclusão. Então você vê que Daniel era um homem de oração e de leitura e meditação da palavra. Lógico, a palavra que ele tinha até então. Então qual a conclusão que nós chegamos dessa parte? Que Daniel tinha uma vida íntima com Deus, diária e intensa. Esse era o seu grande segredo. O grande segredo de Daniel era uma vida íntima com Deus. Simples assim. Por que eu estou falando isso, simples assim? Porque as pessoas tentam distorcer as coisas. Percebam essa publicação que saiu agora dia 31 de julho de 2020, dizendo o seguinte: entenda e saiba como participar do jejum de Daniel. Aí fala assim, embaixo: esta é a oportunidade que faltava para você ter novas e maiores experiências com Deus. E aí eles vão dar um foco na questão do jejum de Daniel, que ele não comia os alimentos dedicados aos ídolos pagãos. Mas o segredo de Daniel não é esse. O segredo de Daniel, lógico que poderia o jejum acompanhar, mas o segredo de Daniel era uma vida de intimidade com Deus, oração e meditação e estudo da palavra. Pode ter tido jejum também? Pode, mas o foco não é esse. Não adianta você querer fazer o que a Igreja Universal aqui está pregando, fazer o jejum de Daniel como se fosse um rito e achar que isso vai resolver os seus problemas. Não vai. Não vai. Você pode fazer jejum visando emagrecer ou alguma coisa assim, mas esse jejum não tem nada a ver com o jejum bíblico, o jejum espiritual. Jejum este, inclusive, que é tema do próximo vídeo da semana que vem. Acompanha aí para ficar por dentro desse assunto. Então, o segredo de Daniel nós já vimos qual é. Por isso que temos que ficar atento quanto a essas questões para não sermos enganados. Então, depois desse apanhado geral, chegamos à conclusão e vamos lá ver o que nós vimos até agora e depois, no final, algumas aplicações práticas para a nossa vida. Como você define sucesso? Essa é a primeira pergunta. Como nós definimos sucesso? Por quê? Para a gente saber se a gente é uma pessoa bem-sucedida ou não, a gente tem que saber o que é sucesso para nós. E sucesso para nós cristãos não é o que o mundo diz que é. Sucesso para nós não é ser reconhecido, não é ter carrão, ter casa, ter chácara, ter iate, ter avião, ter sucesso, ter poder. O nosso sucesso não é esse. Charles Stanley diz: ter sucesso é, dia após dia, ser como Deus quer que sejamos e alcançar as metas que estabelecemos sob a orientação dele. Olha que profundo e que maravilha isso que Charles Stanley disse. É isso. Sucesso para o cristão é isso. Dia após dia, termos mais intimidade com Deus, buscar cada vez mais andar conforme a vontade dele. Sucesso para o cristão, ele começa com o ser e não com o fazer ou ter. É ser. Ser o quê? Pecadores regenerados que buscam viver com integridade perante nosso Deus. Não é o cara que faz todas as coisas, não é a pessoa que tem todas as coisas materialmente falando. O cristão começa com o ser. Integridade. Precisamos proclamar o poder da integridade, ainda mais nesse mundo corrupto que vivemos. Necessitamos motivar e divulgar o valor da integridade. Vale a pena ser íntegro. É importante terminarmos esse vídeo com isso na cabeça, que vale a pena ser íntegro. Não tenha vergonha de ser honesto. Não caia naquela balela das pessoas que dizem que a pessoa que é honesta, que ela é íntegra, é trouxa. E aí olham com olhares diferentes. Não. Mostre que você é, no mínimo, corajoso. Porque enquanto está todo mundo fazendo coisa errada, você está lá mantendo a sua posição. Seja corajoso. Algumas reflexões e aplicações práticas para nós terminarmos. E a primeira perguntinha é: você é corrupto? Faça uma autoavaliação. Você já sofreu perseguição por ser honesto? Pense aí com os seus botões.
reflita sobre o versículo a seguir. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmos 119, 11. Reflita a respeito dessa questão de guardar no coração as palavras de Deus para não pecar contra Deus. E agora nós terminamos a lição de hoje. Se ficou alguma dúvida, mande aí nos comentários. Semana que vem, lembrando, será a última aula dessa revista Dieta Espiritual. Foram 13, até agora na verdade foram 12 encontros. Teremos mais um semana que vem, se Deus nos permitir. E aí nós terminamos essa lição, beleza? Então um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e abençoe essa semana que se inicia. Até a próxima.